Bem-vindos no meu canal Costurando na Itália. Eu sou a Adriana Almeida e o passo a passo de hoje é desse top militar. Todo embutido e ele pode ser usado dos dois lados, como você está vendo aqui. Eu usei esse molde, eu fiz a medida e vamos diretamente ao passo a passo. Aqui eu marquei 4 centímetros, mas eu acabei cortando ele com 6 centímetros. Agora eu vou desenhar em cima do meu tecido. Meu tecido está dobrado em 2 partes. Eu vou usar os ângulos, visto que vai ser um topzinho com a ponta. Então eu vou usar os ângulos do tecido para poder assim economizar mais tecido também. Esse tecido é todo em algodão. Então eu desenho todo o meu molde em cima. E como dá para ver aqui, e assim, quando eu for recortar, eu já tenho tanto o forro quanto a frente. Como eu falei para vocês, ele pode ser usado dos dois lados. E se vocês quiserem, podem escolher outra estampa para fazer. Pode fazer de 2 estampas, assim vocês têm dois em 1. Então, depois que eu desenho toda a minha ságoma do meu molde em cima do meu tecido, eu tenho esse resultado aqui. Agora eu vou recortar. E vou recortar todo em volta do meu desenho. E assim eu vou obter 4 partes iguais. Aqui estão cortados. Eu falei para vocês. Aqui é o forro e aqui é a frente, ou vice-versa. Porque tanto a costura vai ser toda embutida, então não vai dar para ver. E ele vai poder ser usado dos dois lados. Eu usei o meu molde como mostrei para vocês. Eu ia cortar até 4 centímetros, deixei essa ponta, eu fiz ele bem a pontinha para cima. E eu ia cortar ele a 4 centímetros, acabei cortando 6, mas não tem problema não. E esse corte da parte da frente ele é de 8 centímetros. Agora eu vou vir aqui no meu tecido, vou medir 45 centímetros por 5, que vai ser para fazer as faixas para amarrar na parte de cima do pescoço. Vou fazer 2 faixas dessa mesma medida, 45 por 5. Então, só lembrando que a régua ela tem de largura 5 centímetros. Então, eu uso também ela como exemplo. Vou marcar os dois bem pertinho um do outro. E aí eu vou obter 2 faixas da mesma medida, 45 por 5, para mim poder fazer a parte dos 2 fios que amarram o pescoço. Aqui estão as 2 faixas. Eu vou costurar, vou dobrar dessa maneira, vou costurar, depois vou desvirar. Aqui já foi costurado, agora vou desvirar para poder a gente costurar. Já passei na máquina, então a gente vai agora o passo a passo seguinte. Parte de cima, com a parte tudo virado frente com frente. A pontinha que está costurada fica para fora e a parte que não está costurada a gente coloca assim. Com um alfinete a gente bloca. Aqui já passei na máquina, vou mostrar para vocês. Então fica dessa maneira. Agora falta só passar. Passadinho, bem arrumado. Agora nós vamos fechar essa parte aqui, ok? Ela é opcional, ela pode ser de 4, de 6 e de 8, dependendo do tamanho do busto. Eu vou fazer uma costura embutida e para a gente poder usar ele dos dois lados. Não vai ter nem frente, nem direito, nem esquerdo. Vai poder usar dos dois lados. E também fica mais bonito. Já fui na máquina, como vocês veem, aqui eu fiz, tem o modelinho já, a posição correta para o seio, muito bacana esse molde, gostei muito de ter feito, e dá aquela forma perfeita, encaixa direitinho, e como eu falei para vocês, dos dois lados a gente pode usá-lo, porque as costuras foram todas embutidas. Agora eu vou tirar a medida de 45 por 5 para fazer o busto, 44. Eu vou fazer essa medida para o busto, para a gente poder costurar
44 por 5. Eu vou fazer esse top todo bem fininho para poder amarrar nas costas nas mesmas medidas. Aqui está a faixa de 45 por 5. Vou fazer um pique aqui para marcar a parte do centro e para marcar a parte do meio, perdão, e para a gente poder costurar diretamente as duas partes em cima, unir. Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou marcar 2 centímetros, sempre seguindo a parte de baixo, que é a parte mais larga. Eu vou fazer isso com os dois lados, porque eu vou sobrepor um sobre o outro na hora da costura, para não ficar muito aberto na parte da frente. Aqui dá para ver, 2 centímetros eu marquei, aqui eu já tinha marcado 2 centímetros. E eu vou encontrar essas duas medidas, 2 centímetros dessa parte com os 2 centímetros da outra, e vou sobrepor dessa maneira aqui, para a gente poder costurar na nossa faixa do busto que eu acabei de cortar. Então fica dessa maneira. Vou na máquina e vou costurar. Bem no meio, eu vou colocar esse encontro que eu fiz, bem em cima desse piquezinho aqui, e vou costurar. Já fui na máquina, passei a costura toda em volta, unindo as peças. Aqui dá pra ver. Depois a gente vai virar essa parte aqui. E vamos agora cortar uma outra faixa. Depois que estiver todo costurado, a gente vai só dobrar e vai ficar dessa maneira. Agora eu vou cortar duas faixas de 50 centímetros por 5, pra gente colocar nos lados, né? 50 por 5. 50 de comprimento por 5 de largura. Vou cortar duas faixas dessas e aí de costurar. Eu vou costurar aqui a primeira faixa e a outra no outro lado. Vamos fazer todas as costuras embutidas para não ficar nada aparecendo, tá certo? E agora eu vou na máquina, vou unir essas duas peças e vou mostrar para vocês como costurar. Esse lado já costurei, já uni, agora eu vou mostrar para vocês que eu vou fechar aqui do lado desta maneira até onde eu fiz a união dessa peça, deixando sempre aberto para poder desvirar, puxar todo o tecido, ok? Para não ficar nada aparecendo de costura, para ter um acabamento bem bonitinho. É muito simples, mas todo acabamento feito bem, ele faz toda a diferença, né? Então já fiz aqui desse lado, como vocês estão vendo, já também passei. Agora é só a gente dobrar e vai seguir toda a faixa, porque ambas têm 5 centímetros. Agora eu vou fazer esse outro lado e vou mostrar para vocês como é que eu vou desvirar. Aqui eu já costurei, agora eu vou dobrar essa pontinha para dentro e vou puxar ela toda para fora, agora assim, dessa maneira. Depois eu vou passar no ferro e a costura fica toda embutida. E só depois eu fecho aqui, seguindo a mesma medida, eu fecho a parte da frente do busto. E o nosso top praticamente está concluído. Eu não vou poder vestir para vocês, porque não vai ser para mim, mas aqui é o resultado. Eu vou colocar depois aqui no meu modelo. Não vai compensar muito, porque minha modelo aqui é bem magrinha, o meu manequim, mas vou mostrar. Como vocês veem, terminadinho, tudo bem feito, costura toda embutida, basta amarrar só em cima e embaixo e o resultado tá pronto. Espero que vocês gostem, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. E esse é o nosso top concluído. Agora eu vou colocar lá no manequim para mostrar mais ou menos para vocês como vai ficar. Essa medida aqui é uma 3,5, 4, para busto bem